O cenário do Grupo A da Copa do Nordeste, para mim, está escancarado. Só não vê quem não quer. O Vitória está nas mãos do Bahia. E o Bahia tem tudo para colocar o Sub-15 contra o Botafogo da Paraíba lá na Paraíba. O Bahia já está classificado, liderança absoluta desde a última rodada. Já está com 18 pontos. Automaticamente também já está com a liderança geral da Copa do Nordeste. Não precisa nem jogar o último jogo da Copa do Nordeste, que já está garantido na liderança. E tem um combo final. O Bahia, depois do jogo do meio de semana contra o Botafogo da Paraíba, vai ter o primeiro jogo na final do Campeonato Baiano contra o Vitória no Barradão no domingo. Então, qual é a lógica? Pô, eu vou me poupar, eu vou me resguardar, vou colocar o meu sub-15, sub-20, nem Rogério Ceni vai lá para Paraíba, hipoteticamente, se eu sou ali, se eu estou fazendo a gestão de grupo, se eu estou fazendo o planejamento da semana, eu vou estudar o Vitória incessantemente durante toda a semana, vou descansar meus atletas para chegar no Barradão 100%, e aí sim poder vencer no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, depois vai ter no meio de semana os outros jogos aí, depois tem o jogo da volta da final do Campeonato Baiano, e o Bahia pode conquistar o título dessa forma, na questão física. E por que eu estou falando isso? Lembre-se do que o Vitória fez para vencer do Bahia no Barradão de 3-2 lá no Campeonato Baiano na fase de grupos. O Vitória estava ameaçado naquele momento dentro do G4 do Campeonato Baiano. Poderia até sair do G4 se perdesse o jogo para o Bahia, no Barradão. E no meio de semana tem o jogo da Copa do Nordeste, que também era importante. Mas naquele momento a prioridade é, eu vou pensar em buscar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já que eu tenho a Copa do Brasil do ano que vem, que é mais importante, premiação e tal, e depois na Copa do Nordeste eu posso me recuperar com tranquilidade, eu vou poupar nesse meio de semana, vou colocar meus jogadores para descansar e vou, mais uma vez, estudar o Bahia incessantemente, já que o Bahia vai colocar os titulares contra a América de Natal. O Vitória fez isso e superou o Bahia na questão física, no meio campo, na vontade, na intensidade, e acabou vencendo do Bahia no Barradão mesmo de 3-2. E por que eu estou falando tudo isso? O Ceará venceu do 13 da Paraíba, vou falar um pouquinho também sobre o jogo, não tem muito o que eu falar, tá? E vou explicar o porquê. E o Bahia acabou de vencer a equipe do Maranhão de 1-0 na Fonte Nova. E a tabela atualizada é essa. Eu vou acompanhar os jogos do Náutico aí contra o CRB, dar uma olhadinha no River do Piauí contra a Juazeirense também, para complementar essa rodada 7. E aí, óbvio, terminando a rodada, o total da rodada, né, ainda tem 2 jogos, a gente traz uma análise ainda mais fria em relação à situação de tabela, possibilidades, probabilidade de alguns clubes se classificarem aí para a próxima fase do Nordestão, as quartas de final. É o seguinte, para mim tá claro, o Sport é líder e na última rodada vai pegar o Lanterna do grupo B da Copa do Nordeste, que é o Lanterna barra vice-lanterna, né? Que é a Juazeirense, que talvez vença hoje, pode ir a 6 e pode estar brigando até a última rodada para se classificar para uma próxima fase. Mas vamos para a parte prática. O Sport tem muito mais time do que a Juazeirense na Arena Pernambuco, para pelo menos, no pior dos cenários, empatar o jogo contra a Juazeirense e pelo menos ir a 15. O Ceará venceu hoje contra a equipe do 13, o que eu projetava isso também. E o Ceará, na última rodada, vai enfrentar o Itabaiana. O Itabaiana é o lanterna geral da Copa do Nordeste, com apenas 3 pontos conquistados. Qual é a lógica? O Ceará venceu o seu jogo e chegar pelo menos a 15. É mais um clube que o Vitória praticamente não tem chance nenhuma de ultrapassar. Mesmo se vencer do 13, vai ter que torcer para o Ceará e o Sport perder os jogos. É muito difícil. Aí o Botafogo da Paraíba, que venceu hoje, eu projetei vencer hoje, pegou o Itabaiana fora e venceu, fez o seu papel de casa. Só que aí o Botafogo da Paraíba, em tese, tem uma parada dura. Só que eu acho que o Bahia vai colocar o Sub-15 nesse jogo. Eu sei que Sub-15 é o exagero, Sub-20, tá? Aí o Botafogo da Paraíba, se ele vence do Bahia, o Vitória não tem como alcançá-lo. E o CRB pega o Alt que tá brigando aqui também, mas o CRB é favorito para vencer e poder chegar ali a 15 pontos. Então, assim, é um cenário do Vitória que é bem perigoso não se classificar. Detalhe que o River ainda vai jogar. Se vencer, vai a 13 e passa o Vitória. O Vitória vai para sexto colocado. Então, é um cenário ainda bem preocupante para o Vitória, que ainda tem totais possibilidades de se classificar, mas se o River, por exemplo, vencer o jogo de hoje, e o CRB vencer o jogo de hoje contra o Náutico, as chances são muito remotas do Vitória se classificar para a próxima fase. Só para pegar esse compiladão. Então, a estratégia mais correta para o Bahia é colocar o Sub-20 mesmo contra o Botafogo da Paraíba. É a obviedade. Eu faria isso como um gestor de grupo, pensando de modo geral as competições e também tem o meu rival disputando o mesmo campeonato que eu e eu já posso eliminá-lo, entre aspas, na fase de grupos da Copa do Nordeste
E outra, né? No Barradão, pode vencer na final do Campeonato Baiano. Então, pegando todos esses compilados, seria uma estratégia interessante para Rogério Ceni colocar o sub-20. Dito tudo isso, vamos para o jogo. Primeiro, o Ceará. Cara, até publiquei no meu Twitter. O Ceará venceu de 1-0, gol de cabeça de David Ricardo. Puga não jogou, Ailon também não jogou por questões físicas. Cara, eu vi o jogo. Eu vi 95% do jogo aqui do Bahia, em tela cheia no computador, e no celular o jogo do Ceará, em tela reduzida. Mas eu sempre estava monitorando o que estava acontecendo em cada um dos jogos, óbvio, fazendo anotações aqui também. Rapaziada, eu assisti 95% do jogo do Ceará. Os 5% que eu não assisti, que foram os 5 primeiros minutos do segundo tempo, sai o gol de cabeça de David Ricardo. Cruzamento de escanteio, David Ricardo, chuva, 1-0 para o Ceará. Tá aí, tô tirando isso, o que é que teve de um jogo bom do Ceará no jogo? Assim, futebol coletivo, criação de chances claras, futebol envolvente, posse de bola, trocação de passes interessante, que deixou o 13 da Paraíba na roda, não teve nada, tá? O primeiro tempo, inclusive, o Ceará não passava do meio campo praticamente. Foi até meio que constrangedor, o Ceará teve de 30 a 35 minutos do primeiro tempo ali, pegando pacotão, que o Ceará não passava do meio campo, gente. Richard teve que ser acionado mais uma vez e conseguiu fazer boas defesas. Assim como contra o Fortaleza, o Ceará sofreu bastante defensivamente e Richard teve que operar umas 3 milagres, pelo menos, para garantir a vitória do Ceará diante do Fortaleza no meio de semana, no caso. Então, tirando o gol de David Ricardo de cabeça, não tem nada para extrair do jogo do Ceará, assim, de positivo. Pô, que grande jogo do Ceará. O 13, até que teve, assim, posse de bola, teve o controle do jogo no primeiro tempo, domínio territorial, chegou ali em alguns cruzamentos, já fez algumas intervenções, mas também não teve aquela chance clara, que gol perdidaço do 13. O segundo tempo, depois que o Ceará faz um gol, 1-0, o 13 morre praticamente na partida, não cria muita coisa, não teve grandes chances, também não teve muita coisa não, assim, um jogo de modo geral horrível, assim, muito ruim mesmo, tá? Passando a régua no jogo do Ceará, porque eu não vou mais perder muito meu tempo falar um jogo que, tem pouca coisa ali para extrair de positiva, tá? Anotei pouquíssimas coisas, inclusive. Jogo do Bahia. O Bahia venceu de 1-0, mas é um placar que não traduz muito o que foi o jogo. O Bahia criou inúmeras situações. Se você contabilizar, o goleiro do Maranhão fez umas 3, 4, 5, 6 defesações na partida como um todo. Esse aqui é o scout do jogo do Ceará, tá? Você vê ali 9 finalizações do Ceará contra 13 do 13 da Paraíba, 13 do 13, mas, sim, é muito pouco para você extrair, tá? Deixa eu só ver se tem alguma avaliação positiva. Tem Richard de 6.1, Rai Ramos, David Ricardo fez o gol e tá mais tomando amarelo. Cara, até pelas avaliações, você não vê nenhum jogador com um verdinho ali de um nota 7. Lógico, né? Pela avaliação do Footstat. E aqui do Ceará, 5.5, Lourenço, Janderson horroroso, péssimo na partida, fez um péssimo jogo. Mugni muito mal avaliado. Cara, é muito difícil. Bruninho muito mal no jogo também. Cara, é muito difícil você extrair algo de bom do jogo do Ceará de hoje, tá? Lógico que fica o ponto positivo da vitória, e o Ceará hoje está dentro do G4 e vai terminar a rodada no G4, talvez em segundo ou em terceiro. Então, o saldo positivo é a vitória e o Ceará encaminhou a classificação para a próxima fase. Agora vamos, de fato, passar para a régua do jogo do Bahia. O Bahia, ele teve aqui 22 finalizações, em que 9 foram na barra, 13 para fora. Eu achei que faltou mais precisão de algumas finalizações do Bahia, que o Bahia perdeu alguns gols cara a cara, tá? Biel perdeu um gol cara a cara. Antes disso, fora da grande área, ele já finalizou a bola perigosa. O goleiro Moisés fez uma boa defesa. Teve chute de Jean Lucas fora da grande área para uma ótima defesa de Moisés. Teve Jean Lucas enfiando a bola para Biel perdendo cara a cara. Teve um lance perigoso. O Maranhão chegava, mas muito pontualmente ali a cada 10, 15 minutos. É que o Maranhão tentava ameaçar na jogada de contra-ataque. Chegou com um lance perigosíssimo que Juba falhou bizarramente 3 vezes de forma consecutiva para entregar a paçoca. Ele falha na espanada, depois erra o primeiro passe, a bola resvala e sobra para ele. Erra o segundo passe, que deixa o jogador do Maranhão em condições de fazer o gol. O jogador do Maranhão perdeu. O Maranhão teve algumas oportunidades ali pontuais para pelo menos complicar a vida do Bahia, deixar o jogo 1-1, mas faltou qualidade, né, para definir o jogo. Beleza, vem o segundo tempo, o Bahia continua apertando, continua criando chances. Biel finalizou bola perigosa, cruzou a bola para Estupian cabeceou dentro da pequena área praticamente, e o Moisés fez uma ótima defesa. Jean Lucas soltou a bola para Ademir na grande área, e ele faz o facão, muito boa bola de Jean Lucas, belíssima jogada dele, cruza para dentro da grande área, e sai o gol contra do jogador do Maranhão. Até o gol foi feio da partida, tá? Em tela aí para vocês, bela jogada de Jean Lucas, que toca em profundidade para Ademir cruzar, e o jogador do Maranhão fazer o gol contra, empurrar para o fundo das redes, e o Bahia faz 1-0.
Depois daí, o Bahia ele não passa a ter um grande volume de jogo, não. O Maranhão chegou ainda com alguns perigos na partida, em jogadas de contra-ataque, de um 3 contra 3, de um 3 contra 2 até, mas faltava aquela qualidade, teve uma bola que é bizarra. O jogador do Maranhão, ele tem um contra-ataque que ele tá sozinho na ponta direita, tem 2 jogadores do Maranhão sozinho na pequena área praticamente, só era ele cruzar e sair o gol na marca da Cal ali, e o jogador do Maranhão não cruza, ele para a bola, e quando ele para a bola para dar o break, Cano chega e tira a bola. Então assim, é um jogo do Maranhão que ele tem a oportunidade para dificultar a vida do Bahia, mas não dificultou pela própria incapacidade técnica do Maranhão. Bom, além desse lance aí do Maranhão, teve outras jogadas ali e tal, pontuais, mas nada de muito efetivo de finalizações do Maranhão. O Bahia chegou na reta final com Ademir numa finalização que Moisés também finalizou, fez uma boa defesa. A finalização de Moisés foi dentro da grande área. De Ademir foi dentro da grande área. E Moisés conseguiu fazer uma boa defesa, mas faltou um pouco mais de refino na finalização da maioria, tá? Mesmo Moisés sendo o melhor em campo pelas 9 boas defesas, faltou um pouco mais de uma finalização com precisão, de uma cabeçada de Chupiano no gol e não em cima de Moisés, de uma finalização de Ademir mais no canto e não em cima de Moisés. Então faltou um pouco mais de precisão para os jogadores do Bahia, mas venceu, é líder e é poupar contra o Botafogo da Paraíba no meio de semana, tá? Rapaziada, mais ou menos é esse o compiladão aí de jogo do Bahia, tá? Fez o básico para vencer, mereceu vencer e poderia ser uns 3-1 pro Bahia, que seria um placar ali mais fiel do que foi a partida, tá? Abraço para todo mundo, a gente tá de volta aí mais tarde para acompanhar o jogo aqui do Náutico do CRB, a gente trazer o compiladão geral da Copa do Nordeste. Tamo junto, abraço aí para todo mundo, deixa o like aqui, se inscreva no canal e ativem também o sininho das notificações. Valeu, gente.